Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Fórum SMTV. A China tem interesse em desenvolver cooperação científica com os Açores. Ex-autarcas de São Vicente Ferreira obrigados a devolver 70 mil euros. O Ministério não vai pagar o empréstimo da Universidade. Sejam todos bem-vindos. Ora, cá está os nossos Açores, a nossa terra, a nossa região, a ser mais uma vez falada. China tem interesse em desenvolver cooperação científica com os Açores. Nuno. Respondendo à pergunta, sim, e digo sim porque por uma razão muito simples, porque se de facto veio cá uma comitiva do Ministério da Ciência e Tecnologia da China e ainda da Academia da Ciência Chinesa, é porque de facto existe algum interesse. Quando se faz um convite, a aceitação desse convite, ainda para mais de uma geografia completamente muito longe da nossa, portanto, se cá vieram é porque têm algum interesse. Se o interesse é efetivo, é um interesse sério e se já está bastante... Porquê é que está a dizer um interesse sério? Sério porque, enfim, como qualquer projeto, os projetos quando se iniciam, enfim, partem de um sonho, de uma ideia, que não tem nada de concreto, depois é preciso trabalhar e depois é preciso chegar a um resultado concreto. Portanto, eu acredito que estejamos neste caminho, não sei se no início, muito no início, se já numa fase muito adiantada, mas eu comecei por dizer que interesse tem, obviamente, e o título está correto, porque se não tivessem interesse não tinham cá vindo. Portanto, o já vir aqui é um interesse concreto e é um interesse sério. Agora, é preciso dizer que isto tem que ver com o tão propalado Air Center, que no fundo, traduzido à letra, é uma base espacial nos Açores, que tem que ver com o aproveitamento das infraestruturas que existem na Ilha de Santa Maria, exatamente, que estão, aliás, a ser usadas, nomeadamente como de apoio à SATA, na formação dos profissionais de voo da SATA, e não só, mas há ali, de facto, um potencial muito grande. E depois há condições geográficas e não só isso que são propícias para este tipo portanto, de projeto, mas é um projeto que para se concretizar é preciso que se comece a manifestar e portanto eu diria que a visita desta comitiva foi positiva porque portanto existe aqui um interesse muito sério. Eu volto a dizer, já que uma vez falámos na China, quando falamos na questão da base das lajes, a China não é uma coisa negativa, antes muito pelo contrário. Ainda há pouco tempo tive a ocasião de ver uma intervenção do Tim Cook, que é o CEO da Apple, portanto que é, se não a mais importante ou mais poderosa empresa tecnológica do mundo, deve andar no segundo ou no terceiro lugar, portanto com a Google, etc. E ele dizia uma coisa muito engraçada, numa conferência que ele teve na China. Ele teria que ser simpático, porque estava a falar para os chineses, mas ele disse-me com sinceridade, pelo menos pareceu-me, que a China tem uma capacidade tecnológica que não existe, falava ele dos Estados Unidos, ou seja, a capacidade de reunir uma quantidade enorme de engenheiros, de técnicos com conhecimento profundo de tecnologia, de ponta, e, portanto, e tudo o que tem a ver com a ciência e o desenvolvimento de técnicas ou de tecnologias de informação. Portanto, a China é abundante. E não é por acaso que a Apple, apesar de os desenhar todos os gadgets que tem nos Estados Unidos, na Califórnia, em Cupertino, o facto é que ela depois, para fabricá-los, e ele dizia, China, os nossos produtos, os gadgets, o nosso hardware, é muito exigente. Os nossos padrões de qualidade são muito elevados. E, portanto, e se nós escolhemos a China para os fazer, é porque a China tem muita capacidade técnica e, portanto, isto fazendo aqui a ponta à questão que se está agora aqui a colocar, a China não é
uma coisa negativa, muito pelo contrário, a China... Falou-se nessa questão do negativo, foi quando falamos na base das lajes, não foi? Pronto, não se sabe muito bem se a China tem sido usada ou não como forma... Pronto, em relação à base das lajes, a opinião que ficou na altura, de quem está por fora, obviamente, eu não conheço o processo por dentro, mas a impressão que se tem, e eu acho que a impressão que o público em geral tem, também é importante, porque muitas vezes há desinformação, e é importante que as pessoas tenham a noção exata do que é que está a acontecer, mas dizia eu que a impressão que eu fiquei foi de que a China pudesse estar a ser usada para, de certa forma, espicaçar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não se decidem, e também nós, obviamente, não podemos deixar aquela situação da base das lajes por resolver. Se calhar a funcionar como trunfo, não? E muito honestamente, devo dizer que a história é importante, o facto dos Estados Unidos serem um aliado histórico e fundamental de Portugal e não apenas, portanto, não deve ser, obviamente, descurada, mas, obviamente, que também temos que pensar nos nossos interesses. Os Açores para os Estados Unidos não são nada de importante, são peanuts, digamos assim, mas nós temos que pensar de acordo com a nossa dimensão, portanto, porque não nos podemos comparar, obviamente, com os Estados Unidos. Claro. Nesta questão aqui da cooperação científica com os Açores, isto para dizer o quê? Se de facto, o que é importante é saber, na minha opinião, se existe aqui um interesse sério e inequívoco da China colaborar com os Açores. Nós temos muito mais a ganhar do que a China. Para os chineses será exótico vir aos Açores, porque é um local no meio do Atlântico, ilhas vulcânicas, é uma geografia muito distante da deles, portanto é uma forma também de ocuparem lugar e obviamente que nessa medida pode ser um primeiro passo para depois ocuparem a base das lajes. Não sei se a leitura correta será essa. Agora, na China há muita tecnologia, há muito desenvolvimento tecnológico, muita investigação, muita ciência e por conseguinte temos muito a ganhar em parcerias com a China. Isto tem a ver também com a aquacultura, não é? Enfim, há aqui portanto, questões aeroespaciais, portanto, também, enfim, são áreas com as quais nós não estamos habituados, nem sequer Portugal, portanto, quanto mais os Açores, mas passa-nos um bocadinho ao lado. Quando estamos a falar de uma comitiva do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, portanto, não é uma entidade privada, portanto, é uma entidade pública oficial, que é da área que tutela exatamente a ciência e tecnologia, e quando falamos da Academia de Ciências Chinesa, portanto, estamos a falar aqui de certeza de pessoas com, portanto, competência reconhecida e inquestionável, e, portanto, agora era importante que as declarações que eu estive a ler do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia foram muito genéricas. Também não sei se ele teve a ocasião de explicar isso em algum comunicado, porque eu não tive acesso, mas era importante saber que, como em qualquer reunião dessas, no final tem que se tirar conclusões, tem que haver compromissos. O que é que ficou combinado na reunião, no final da reunião? Ficou algum compromisso acordado, do tipo, ficaram reduzidas as escritas conclusões da reunião? Isso é que é importante. Isso era importante, porque esta questão... isto não pode ser apenas fumaça, portanto. Exatamente, pode ser um pouco vago. A China tem interesse em cooperar com os Açores, pode ser, tem interesse, mas até que ponto é que tem interesse? Qual é? Marco, é assim, nós temos que ter a noção da nossa dimensão. Claro. Nós podemos gritar, bater o pé, mas somos pequenos. E então o pé de uma China nem vale a pena explicar, porque é tão óbvio a diferença de realidades. Agora, o que é que eu devo dizer? Devo dizer que devemos, obviamente, lutar para que possamos trazer conhecimento, tecnologia, ciência para os Açores, é muito importante. Os Açores estão na moda, isso é... Quem ganha somos nós, não é? Quem ganha somos nós, obviamente, sem dúvida nenhuma. Nós temos o cabo de fibra óptica, isso é uma peça fundamental, esse foi um investimento fundamental para os Açores, o que nos permite aqui receber qualquer empresa de ponta, portanto não ficará em nada, porque hoje em dia as comunicações são fundamentais, portanto nós não temos nenhum handicap em relação a isso, portanto temos as condições, temos ligações aéreas cada vez mais frequentes, aliás este é um tema que vamos falar mais à frente, de uma novidade positiva desta semana, e portanto eu diria que hoje temos condições que nunca tivemos antes para podermos temos que saber aproveitar, pensar e sonhar com projetos desses. Agora, a única questão aqui que eu refiro é esta.
é importante que não estejamos a criar, os políticos não estejam a criar, neste caso a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, não esteja a criar na opinião pública uma expectativa que depois não será concretizada. Portanto, porque estamos a caminho de alguma coisa. Quer dizer então que esta questão da China, os próximos tempos são importantíssimos para saber que tipo de conclusões é que vão ser tiradas? Eu diria primeiro saber se foram retiradas conclusões, compromissos. E em segundo lugar, saber e controlar, obviamente, voltar a falar neste tema mais à frente para saber sobre desenvolvimentos ou não. E esperar, obviamente, que isto tudo se concretize. Se é na área da aquacultura, também fala-se nas profundezas do mar, o estudo do mar, porque fala-se muito do mar, mas o mar ainda não é nada de concreto. É muito vago, não é? Fala-se, enfim, na questão da indústria cosmética, das algas, enfim, dos fundos dos mares, enfim, alguma riqueza que esteja lá no fundo, mas de concreto isso não trouxe nada aos Açores ainda. A verdade é essa, não é? Ora bem, vamos para o segundo tema. Já aqui falamos, há um dia destes, falamos da Junta de Freguesia do Pico da Pedra, agora São Vicente Ferreira. Ex-autarcas de São Vicente Ferreira obrigados a devolver 70 mil euros. Como é? É verdade, Marco. O que é que se resumindo muito rapidamente a história, portanto, estamos a falar aqui do Executivo da Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira, do mandato de 2009-2013. Era do PS, o Presidente era Carlos, portanto, Eduardo Cabral, exatamente, e também está incluído, porque é o Executivo, também o Tesoureiro Carlos Ponte e a Secretária Tânia Rodrigues. E então o que é que se passa? Há uma inspeção da Inspeção Regional da Administração Pública, a IRAP, faz uma visita inspectiva e detectou, diz no relatório, irregularidades financeiras e contabilísticas que podem gerar responsabilidade criminal, podendo estar em causa, obviamente, o desvio de fundos públicos. É isso que está aqui em causa. E, estando isso em causa, estarão em causa os crimes de prevaricação, abuso de poderes, peculato, portanto, por estar em causa o uso de verbas públicas que, diz a IRAP, não serviram os interesses públicos da autarquia, mas particulares. Ora, o que é que se passa? Este Presidente de Junta e este Executivo era do PS e portanto, a IRAP vem agora dizer que, portanto, que esse Executivo usou fundos públicos não para cumprir os interesses que estavam, portanto, ou para que o dinheiro em causa era destinado, porque estamos a falar aqui de dinheiros que foram protocolados ou com acordos de cooperação foram celebrados com entidades do Governo Regional e que, diz a IRAP, não foram usados para o fim a que estavam, portanto, protocolados. Onde e como? Vou dar um exemplo. Fala-se, por exemplo, num investimento que foi protocolado com o Governo Regional, entre o Governo Regional e a Junta, nos termos do qual, de um acordo de cooperação, o Governo transferiu 9 mil euros para a Junta de Freguesia para efetuar obras de reparação no cemitério. O que é que sucede? O dinheiro é transferido, entretanto, a Junta de Freguesia clarifica a situação e entende que, não entende, portanto, a certa altura repara que aquela era uma competência da Câmara, não era uma competência da Junta e, portanto, não tinha sequer competência para efetuar obras no cemitério. E é verdade, portanto, as Juntas não têm competência nessa área. E o que sucede a seguir, enfim, a IRAP diz uma coisa, hoje, nas notícias do Jornal de hoje, já vem a posição do próprio Presidente de Junta, do ex-Presidente de Junta, porque agora a Junta é do PSD, e, por exemplo, ele diz que o destino dessas verbas foi indicado pela tutela, ou seja, se é certo que o dinheiro, neste caso em concreto do cemitério, não foi usado para obras de reparação do cemitério, foi usado para outro fim, mas esse fim, ou esse destino, foi medido pela tutela para onde é que iria. Portanto, ele terá sido, digamos assim, um veículo para fazer chegar esse dinheiro a outra entidade. Não estamos aqui a falar, é preciso que fique claro, de apropriação pelo próprio desse dinheiro. Portanto, o próprio não ficou com esses 9 mil euros. Os 9 mil euros, em vez de terem ido para as obras do cemitério, foram para outra entidade, portanto, da freguesia, e não para o próprio. Portanto, não houve aqui aproveitamento próprio enfim, do Executivo desse dinheiro.
Agora, não foi destinado àquilo a que tinha sido protocolado. Agora, enfim, isto tem muito que ver com uma questão que eu muitas vezes falo, que é não lhe parece que o grau de preparação. Falta de diálogo, É estranho que seja... cruzamento de informação que não está bem feita, Marco, digo eu. Enfim, as explicações são muitas, portanto, nem vou eu aqui sequer adiantar aquilo que já ouvi, portanto, há uma parte dá uma explicação, outra parte dá outra. É curioso que a explicação do ex-presidente de Junta, que é do PS, é uma explicação que, a ser verdade, portanto, no fundo, constitui um arrufo de dirigentes do próprio PS, portanto, no fundo, resulta de uma zanga entre membros do próprio PS, que se zangaram, exatamente, e por isso haveria aqui, digamos assim, um ajuste de contas. Não sei se é verdade, nem vou falar em nomes, obviamente, porque nada disso está provado. Essa é a explicação que ele dá hoje no jornal. Mas não há fumo sem fogo. Exatamente, não há fumo sem fogo. Agora, no mínimo, há aqui, obviamente, a utilização de dinheiros que foram transferidos para a Junta para um determinado fim e que depois não foram para esse fim. Ora, o que é que devia ter feito o Presidente da Junta? Devia ter devolvido o dinheiro. Mas ele diz que não devolveu porque foi a tutela que lhe transferiu o dinheiro que disse, já que está aí, vais pagar aquilo, vais entregar àquela entidade, que não foi aquela para a qual estava protocolada. Isso é a explicação que ele dá. Agora, se de facto se assim for, ele recebeu ordens para... Se assim for, vai ser elevado, digo eu, não é? Marco, mas depois é uma questão de prova, é preciso provar isso, não é? Pronto. O que é que está aqui em causa, e essa para mim é a mensagem que deve passar, não só ao nível das juntas de freguesia, mas também muitas vezes ao nível de câmaras municipais, existe uma enorme falta de preparação técnica e teórica de quem exerce os cargos. Hoje em dia, é certo, há muita legislação dispersa sobre responsabilidades, sobre competências, mas que também não é assim tão extensa como isso. Também é certo que ela está muitas vezes a alterar-se, mas as pessoas têm que saber. Uma pessoa que se propõe exercer funções públicas, ao nível de junta, de freguesia, ou ao nível de uma Câmara Municipal, tem que ter formação específica para isso. Tem que ter paciência, tem que ter formação. Porque gera dinheiros públicos, numa junta, obviamente, que são orçamentos mais pequenos, numa Câmara também depende da dimensão, podem ser maiores ou menores, mas tem que ter a noção e, sobretudo, tem que saber quais são as regras. Porque a desculpa de que eu não sabia não tem então, na sua opinião, razão. Esta questão não está ainda resolvida? Na minha opinião, no mínimo, houve um destino dado ao dinheiro que não foi aquele que estava protocolado. Agora, é preciso provar, obviamente, se houve ou não houve aqui um aproveitamento do próprio ou do Executivo. Parece-me que não houve, e isso parece-me até já está provado, porque sabe perfeitamente para quem que o dinheiro foi, e, portanto, terão sido outras necessidades da freguesia, portanto, não houve aqui nenhum aproveitamento próprio, pessoal, do Executivo. Agora, ele não foi destinado para as entidades que deviam ter recebido o dinheiro. Ora bem, peço-lhe aqui um comentário muito rápido para nós avançarmos para as medalhas. O Ministério não vai pagar empréstimo da Universidade dos Açores? Pronto, primeiro dizer que a Universidade dos Açores na área de educação, é uma entidade que, ao contrário do resto do ensino, portanto, as escolas secundárias, as escolas primárias e tudo o resto dos níveis de ensino, estão sujeitos à tutela do Governo Regional. A Universidade está sujeita à tutela do Ministério da Educação, que é o Governo de Lisboa. Portanto, essa é uma primeira nota. O que é que sucede? O Ministério do Ensino Superior, portanto, decidiu que, e essa decisão apanhou de surpresa, portanto, a Universidade dos Açores, que, portanto, há aqui um empréstimo que o Ministério diz que não vai pagar. Portanto, esta é uma notícia da semana passada portanto, a Universidade, obviamente, que nesta altura já tem o seu orçamento fechado, tem já investimentos previstos e o que a Universidade diz, na comunicação que faz, é que, se assim for, isso vai comprometer o investimento da Universidade. Portanto, enfim, uma queixa que nós já estamos habituados a ouvir. As universidades e o ensino superior em Portugal, de facto, não estão a passar por uma fase muito boa, porque sem dinheiro não se consegue fazer aquilo que muitas vezes é a intenção dos reitores e das universidades, e, portanto, se assim é, e a universidade tem um passivo e tem compromissos financeiros que é preciso honrar, portanto, e já tendo o orçamento fechado, já estamos
a muito poucos dias do final do ano, portanto 2018 vai entrar, se assim é, portanto, isso depois pode mexer no planeamento que existe para o ano 2018 e, segundo diz a Universidade, vai comprometer o investimento que a Universidade tinha previsto para 2018. Deixe-me questioná-lo desta forma. João Luís Gaspar, o reitor, candidatou-se a novo mandato. Tem alguma opinião formada sobre o reitor? Portanto, o reitor vai agora apresentar-se para um segundo mandato. É um indivíduo que está ligado à área da ciência. Na universidade e que é uma pessoa que está ligada à área da ciência. A sua designação para o primeiro mandato foi um pouco polémica, porque abriu algum precedente, mas, enfim, parece-me que a preocupação dele foi mais a de dar alguma estabilidade financeira e económica à universidade, sem descurar, obviamente, a parte também científica e pedagógica, mas, enfim, parece-me que tem sido mais ou menos consensual, pelo menos no sentido da abertura à sociedade civil, no sentido da ligação da Universidade dos Açores às empresas, a criação de grupos colegiais que trazem pessoas da sociedade civil, das empresas para a Universidade, porque no fundo, e parece-me que essa é a perspectiva correta, nós devemos preparar as pessoas nas universidades para aquilo que são as necessidades reais da economia e da nossa vida real. Portanto, não vale a pena ter cursos nem ensinar saberes que nós não precisamos no dia-a-dia, portanto, e nesse aspecto penso que esse primeiro mandato terá sido positivo, porque a impressão que eu tenho de quem está de fora é exatamente essa, e é preciso que ele agora continue esse percurso neste segundo mandato. Ora bem, agora vamos para o pódio, as medalhas. Vamos começar, obviamente, pela medalha de bronze. Marco, bronze, esta semana a nova rota diária da TAP para o Porto, de Ponta Delgada, é fantástico. É mais uma notícia que vem na senda de outras que já temos aqui divulgado, que tem que ver com o aumento do turismo, com o aumento das ligações aéreas. Falámos outro dia na Delta Airlines, que vai começar a voar em maio. Aliás, no meio de tantas notícias das ligações aéreas, há só uma aqui que é negativa, que foi, portanto, a EasyJet, que em princípio não voará mais para os Açores. Fora esse aspecto negativo, portanto, temos um conjunto de boas notícias. Esta questão da TAP é muito importante, não é? É muito importante, porque é uma empresa portuguesa. Muito importante. Ao contrário da Ryanair, tem uma gestão completamente diferente, não é uma low cost, porque as low cost são muito engraçadas, mas de um dia para o outro, se quiserem, nunca mais aparecem, não dão justificação nenhuma. A TAP tem um certo compromisso com os Açores, apesar de tudo, aliás, na prática, ela continua a ser do Estado, e o Estado tem algum poder de decisão sobre questões estratégicas, como parece ser a questão das rotas para as regiões autónomas, e, obviamente, se não esquecer, Marco, que nós há uns anos atrás tínhamos 2, 3 ligações semanais da TAP aos Açores, a Ponta Delgada. Depois a TAP deixou de voar para a Ponta Delgada, passou a voar apenas para a Terceira e para o Faial, mas com pouquíssimas ligações. Que é muito importante esta... E hoje temos 3, no verão tínhamos 3, agora temos 2 ligações diárias da TAP para a Ponta Delgada e vamos ter agora mais esta ligação diária para o Porto. Isto é fantástico, porque há muita gente, e você sabe, de certeza, alguns casos, que vão para Lisboa na TAP, mas depois cheguem para o Norte. Portanto, apesar de também termos ligações diárias pela Ryanair para o Porto. Mas é bom porque, enfim, é uma alternativa. É muito bom. E isso significa, obviamente, não só mais turistas para os Açores, como também a possibilidade de nós podermos sair mais vezes e de forma direta para o Porto e para o Norte de Portugal. Medalha de bronze, TAP viaja para a Ponta Delgada. Medalha de prata. Medalha de prata, Marco. Esta semana vamos falar aqui de um assunto que em princípio parece negativo, mas não é. Portanto, foi notícia esta semana de que vamos ter julgamento em janeiro de um caso que tem sido muito falado, de uma burla, enfim, de funcionárias públicas que foram acusadas de desviar 1.300.000 euros de fundos públicos para contas bancárias suas, portanto, no caso do Fundo Regional de Coesão. A notícia boa é de que vamos ter um julgamento em janeiro. Este foi um caso muito falado, não só porque tem que ver com questões muito delicadas,
porque não só ao nível da função pública, mas também ao nível das empresas, há sempre aquelas pessoas que têm as competências e que têm poderes de mexer e de gerir dinheiro. O dinheiro aqui é público, porque estamos a falar aqui de uma entidade pública, e por conseguinte é preciso estar sempre muito atento a estas situações. Costuma-se dizer, e o povo diz, a ocasião faz o ladrão, a tentação às vezes é grande, enfim, muitas vezes as pessoas têm necessidades porque têm poucos rendimentos ou têm muitos compromissos e tendo ali o dinheiro à disposição, isso pode acontecer, mas o Tribunal é o sítio certo para julgar o caso. A acusação foi feita, a defesa teve a oportunidade de se manifestar e agora o Tribunal vai decidir, portanto é já em janeiro, é para o mês que vem, vamos ter uma decisão. Foi muito depressa. Foi um caso rápido, aliás, eu sou advogado, como o Marco sabe, portanto já há muitos anos, e posso dizer com propriedade que o cenário dos tribunais aqui na região é muitíssimo positivo. Os maus casos são uma exceção. Portanto, em termos de tempo, os tribunais têm decidido em prazos muito curtos, então comparando com o continente, com outras comarcas, sem dúvida nenhuma. Portanto, não me admira, no fundo, que este processo tenha dado depressa, até porque é um processo polémico claro. e, portanto, com projeção pública, portanto, o Tribunal há de dar a sua sentença e, enfim, aquilo que for decidido há de ser a decisão mais correta, não é óbvio. Medalha de ouro. Marco, medalha de ouro, estamos no Natal e eu não posso deixar de falar aqui de solidariedade, porque é um tempo em que nós, eu penso que todos fazemos isso hoje em dia, paramos um bocado este frenesim do ano inteiro, sempre a correr de um lado para o outro, paramos um bocado e começamos a pensar, ou pensamos melhor, naquelas que são as coisas mais importantes da nossa vida. E uma delas, obviamente, é pensar no outro e pensar naqueles que, por qualquer razão, seja transitória ou não, passam por uma fase de vida que não é muito positiva. E ser solidário é exatamente isso, portanto, é darmos um pouco daquilo que temos a mais, seja do nosso tempo, seja da nossa força física, seja do nosso dinheiro, seja de alguma coisa que tenhamos em casa e que possamos dispensar e dar aos outros. Solidário no sentido positivo, ou seja, não dar e não alimentar a mendicidade, mas ser solidário pelo gesto em si, por querer ajudar e partilhar de forma gratuita. Portanto, nós no dia-a-dia fazemos o nosso trabalho e a contrapartida que temos é o nosso ordenado, mas ser solidário é ser de forma gratuita, é ser pro bono. E dava aqui o caso de uma pessoa muito querida dos Açores, de um açoriano, que é o Pauleta, que depois de deixar os relevados, já há quase 10 anos, aliás, já há 10 anos deixou os relevados, continua a marcar golos. E o golo que ele marcou este fim de semana passado... Atitudes de charme. Quem conhece o Pauleta, como eu conheço, portanto, não fica admirado, porque ele é uma pessoa solidária, por natureza, é uma pessoa muito humilde e, portanto, ele tem já esse hábito de há muitos anos esta parte. Mesmo quando vivia no estrangeiro, ele vinha cá sempre no Natal e, portanto, este fim de semana tivemos um almoço solidário da Fundação Pauleta, que é, digamos assim, o veículo que o Pauleta criou há uns anos atrás para se dedicar às causas sociais e tem feito muito por essas causas. E, como estive presente no almoço, portanto, não podia deixar de aqui referi-lo, apenas como um exemplo, mas nesta altura do ano, e eu tenho conhecimento de muitos exemplos, portanto, felizmente, têm-se multiplicado as iniciativas de solidariedade aqui nos Açores, e portanto isso é importante, e é importante pensar nos outros, naqueles que, Marco, pode acontecer assim, pode-me acontecer a mim, claro amanhã sim. termos uma chatice, um infortúnio, e num ápice temos uma a gente porta tem a vida sempre, do avesso. Portanto, temos que ser solidários, porque amanhã podemos precisar também da ajuda dos outros, e é uma atitude bonita, e o Natal também tem essa coisa positiva, é que pelo menos a mim desperta-me esses sentimentos, e eu penso que a todos nós também. Obrigado e boas festas. Obrigado, Marco, e um bom Natal. Obrigado por ter estado connosco neste programa Fórum SMTV. Tenham um bom Natal.